Pedro Nascimento, Rádio Itatiaia. Boa tarde, ministro. Boa tarde também para todos os secretários. Ministro, eu queria mudar um pouquinho de assunto, falar sobre letalidade policial. Esse ano, né, que foi o seu primeiro ano à frente do Ministério, também o último, né, que você está de saída, mas foi um ano em que houve, segundo o Fórum de Segurança Pública, houve uma redução da letalidade policial de 3% no primeiro semestre, mas, em especial, alguns estados tiveram um aumento muito significativo e a gente teve alguns casos específicos, como a Operação Escudo em São Paulo, teve a questão do Rio de Janeiro também, que houve essa explosão de homicídios, também por parte policial. Na Bahia também a gente teve casos significativos. E hoje, a gente encerrando o ano, você fala sobre implementação de câmera e outros incentivos para redução dessa letalidade. Queria saber do senhor de que forma o Ministério tem, por mais que as polícias sejam de responsabilidade dos estados, mas de que forma o Ministério tem enxergado essa situação, até por conta de um pensamento, uma ideologia que já estava enraizada nas polícias, incorporada pelo governo anterior, o secretário Capelli sabe o que a gente está falando, mas desse enfrentamento não só político, mas também de cultura das polícias também. De que forma o Ministério tem trabalhado nesse sentido? Em primeiro lugar, pela força do exemplo. As polícias federais, de um modo geral, têm uma taxa de letalidade policial baixíssima, quase que europeia, eu diria. Eu não tenho claro os números finais, mas, os senhores sabem empiricamente que tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Penal Federal e a Polícia Rodoviária Federal, cada uma do seu modo, cada uma com suas características, mas tem uma letalidade muito baixa. Depois, os dirigentes podem apresentar isso em janeiro. Eu vou pedir que os senhores que estão lá em cima apresentem isso em janeiro. Então, a primeira resposta é pela força do exemplo daquilo que a lei define como uso moderado da força, ou uso proporcional ou progressivo, a soma desse conceito. O segundo aspecto é esse das câmeras. Como disse, nós estamos avançando com passos seguros, porque um projeto nacional é um pouco mais complicado. Mesmo os projetos estaduais enfrentam dificuldades, como as senhoras e os senhores sabem. Então, nós fizemos workshop sobre tecnologia, buscamos integração com os Estados Unidos, com a China, porque o problema não é filmar, é analisar. Analisar aquilo que é filmado. E a inteligência artificial para poder fazer isto, né? Catalogar, classificar, manualmente é impossível num projeto nacional. É preciso ter uma solução tecnológica de armazenamento dessas imagens, com segurança, com cadeia de custódia, na linguagem do Código de Processo Penal. Buscamos isso nos Estados Unidos, buscamos na China, fizemos essa parceria com a Embaixada dos Estados Unidos para termos esse projeto piloto na Bahia. E fizemos o projeto de lei obrigando no âmbito do SUSP. Alguns vão dizer que eventualmente seria inconstitucional, e eu não posso opinar quanto a isso por razões óbvias, mas nós mandamos o projeto de lei à Presidência da República propondo que haja uma alteração da Lei 13.675, que é a lei do SUSP, para incluir como requisito para receber recurso do Fundo Nacional, participar do SUSP, ter câmeras corporais. O projeto está em análise. Mandamos há poucas semanas. Nós temos os programas de formação. A volta do Bolsa Formação tem módulos específicos sobre o uso moderado da força. Outra contribuição. E, finalmente, me refiro à lógica do armamentismo irresponsável. Porque eu vou dar um exemplo ao senhor que aconteceu nessa semana em São Paulo. Um cidadão, sem condições técnicas e éticas, tinha uma 9mm em casa. E nós alertamos. E colocamos na norma nova de que 9mm é arma de polícia. É isso, doutora? Este senhor pega uma 9mm e mata uma policial. Ora, o que o policial faz, o colega dela? Mata o cidadão e depois mata o outro. Então, num só evento, nós tivemos 2 de, entre aspas, letalidade policial. Claro que não é crime, óbvio, mas entra na estatística de letalidade policial. Por que esse evento aconteceu? Foi a polícia responsável? Não. A polícia foi agredida por um senhor que tinha uma pistola 9mm em casa. Então, combater o armamentismo irresponsável ajuda a combater a letalidade policial. Esse caso de São Paulo mostra isso. Então, não há uma saída única, mas a concomitância dessas saídas
Creio que nós teremos, sim, essa redução nacional da letalidade esse ano, e creio que, perseverando nesse passo, nessa direção, a tendência é que isso vá caindo ainda mais. Raquel Lopes, Jornal Folha de São Paulo. Boa tarde. Eu gostaria de saber qual que vai ser a sua marca na segurança pública, na sua visão. E outros 2 pontos, como fica o programa de recompra e também aquele anuário de segurança pública que tinham sido prometidos para esse ano? O Cinesp vai entrar no ar nesse ano, que não é o anuário, é o Cinesp. Deve entrar no ar até, antes do Natal. Tadeu, cadê o Cinesp? Entra no ar, acho que semana que vem, né? Então, doutora Raquel, o Cinesp entra no ar próxima semana, não vou dizer o dia, mas está praticamente finalizado, todos os seus módulos. Está em fase final de revisão dos números, mas será deste ano, que é o Cinesp, que é o sistema de números oficiais, com 28 indicadores. Originariamente eram 9 indicadores, nós ampliamos para 28, e daí a dificuldade da construção do Cinesp. Em relação ao programa de recompra de armas, nós não conseguimos estruturar nesse ano, mas está previsto. Houve entrega voluntária de armas, houve milhares, porque nós priorizamos o recadastramento, os decretos e as operações. Então, nós não conseguimos chegar no programa de recompra ainda. Chegaremos. Chegaremos, que eu digo, o Ministério da Justiça. Porque são etapas de uma lógica nova. Lógica essa que é construída sob intenso conflito. Lembremos que há poucas semanas houve a tentativa de votar um projeto de decreto legislativo revogando os nossos decretos. Os decretos do presidente da República que foram elaborados pela nossa equipe. Então, essa é a razão pela qual ainda não chegamos, mas com certeza chegaremos nesse item, assim como outras questões que ainda estão pendentes. Por exemplo, a transição das Forças Armadas para a Polícia Federal. Então, montar uma lógica normativa de combate ao armamentismo irresponsável foi uma das marcas nesse ano, mas é uma marca que não se esgota nesse ano, porque para conseguir, de fato, estruturar uma política pública complexa em um ambiente conflitivo, ou seja, não há um consenso em relação a essa política, da nossa parte, sim, claro, há consenso, mas nós não estamos sozinhos na sociedade. Então, é algo que demanda algum tempo. E sobre marcas, eu prefiro que os outros julguem. Mas, eu diria, em primeiro lugar, que foi o tema ao qual eu mais me dediquei. Evidentemente, nos primeiros meses, a pauta era a defesa da democracia, o que exigiu um foco, do qual não me arrependo, faria de novo, porque era uma questão primacial, porque sem o regime democrático, sem a Constituição, nada mais existe. Então, não foi uma opção, eu fui conduzido, eu fui arrastado a essa pauta pelos eventos de conhecimento geral, e os primeiros meses foram isso, evidentemente, e, portanto, essa é uma, digamos, para usar o termo que você usou, uma marca. E, em seguida, essa dedicação ao tema da segurança, retomada do SUSP, início da construção do SUSP, porque em 2018 houve a lei, infelizmente, essa ideia foi abandonada e foi retomada agora, e os primeiros resultados dessa ideia de integração, de operação integrada, de combate ao crime organizado, de foco no combate ao crime organizado, de busca de parcerias com outras instituições, com resultados tangíveis. Que alguém certamente vai escrever: mas os resultados não são espetaculares. Eu não sou pago para dar espetáculo. Eu sou pago para implementar uma política pública nos termos em que a realidade permite e mostrar que há caminhos certos e mostrar melhorias. Por mim, a velocidade seria maior. Mas, repito, ninguém conduz uma política pública sozinho. Você conduz com, no caso da segurança, milhares de parceiros. E, por isso, é preciso entender que há um ritmo próprio, mas estou muito feliz com os resultados. Muito, muito feliz com a redução do desmatamento da Amazônia. Estou muito feliz com a redução dos crimes violentos, letais e intencionais. Estou muito feliz com a apreensão de bens ilícitos, mostrando a virtuosidade desse caminho que nós trilhamos nesses poucos, porém intensos meses. Vamos para a última questão. Andréa Jubé, Jornal Valor Econômico. Oi, ministro, boa tarde a todos.
Ministro, volta e meia, segurança pública é um tema sensível, candente, polêmico, principalmente perto das eleições. A gente sabe que foi a principal bandeira do Bolsonaro em 2018, não foi só isso, mas ajudou ele a ganhar a eleição em 2018. E agora, vou falar especificamente da capital São Paulo, que é uma das prefeituras mais importantes que vão estar em disputa no ano que vem. Os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo têm pesquisas qualitativas já falando que a principal questão vai ser segurança pública. E, no entanto, segurança pública, via de regra, pelo menos na teoria, não deveria ser uma questão municipal. Ela é uma questão, pela Constituição Federal, dos governadores. Mas aí está lá, o trabalhador na fila do ônibus para ir trabalhar, rouba o celular dele, a culpa é do governo federal, a culpa é do governador, a culpa é do prefeito. Eu queria saber por que o senhor acha que voltou a questão da segurança pública a ser o tema de maior preocupação. E se o senhor falou muito da integração, eu vejo a integração entre os órgãos federais, mas não falta uma integração entre o governo federal e as polícias dos estados? De fato, essa integração, quanto maior, melhor. Dou um testemunho que ela não foi de 100% esse ano, infelizmente, porque houve alguns estados com dificuldades na compreensão desse modelo, mas eu diria que ela foi amplamente majoritária. Nós fizemos aqui reuniões com os secretários de segurança dos estados, com a participação de quase 100%, não foi de 100%. Um ou outro estado não quis participar, respeitamos, ninguém é obrigado, mas quase 100%. Comandantes das PMs, delegados gerais das polícias civis, delegados das delegacias de homicídio, conseguimos a integração mais alta no combate aos crimes cibernéticos com o Ciberlab, com uma grande participação dos estados, mas com uma coordenação nacional aqui no Ministério. Então, eu diria que nós avançamos na integração. Agora, concordo que é preciso que ela seja cada vez mais alta. Quanto ao fato de ser um tema eleitoral, eu diria que é um pouco o espírito do tempo, porque nós temos a seguinte situação: os indicadores objetivos de violência são declinantes no Brasil, mas a preocupação é ascendente. De onde vem isto? Provavelmente do espírito do tempo. Nós vivemos um tempo em que os ódios estão mais aflorados e, portanto, a violência está mais aflorada, seja na dimensão material, seja na dimensão imaterial, discursiva, simbólica. A proliferação da internet amplia a repercussão dos casos e eu não tenho dúvida de que, de fato, a grande pauta política nos próximos anos no Brasil é a segurança, até pela melhoria dos indicadores econômicos. Então, quando os indicadores econômicos vão melhorando, é claro que outros indicadores ganham primazia. Finalmente, eu destaco um motivo. Segurança pública é um tema policlassista. É um tema quase que universal. Porque há segmentos sociais que não usam o SUS. Há segmentos sociais que não usam escolas públicas. Há segmentos sociais que não usam ônibus ou metrô. Mas todos os segmentos sociais, de algum modo, interagem com o tema da segurança. Mesmo aqueles que vivem a contra-utopia de estarem cercados de grades, câmeras de blindagens, enfim, mesmo esses, em algum momento, têm contato com o tema da segurança. E essa é uma razão, para mim, que, de fato, o tema da segurança ganha esse destaque, que, a meu ver, veio para ficar nos próximos anos, e é um desafio, portanto, dos poderes. Aqui eu me refiro, inclusive, para o poder para onde estou indo, porque é um tema essencial, a eficiência judicial, certos parâmetros jurisprudenciais, também, evidentemente, se refere ao parlamento e aos poderes executivos. Então, é um tema que realmente vai desafiar a nossa equipe pelos próximos anos. E em outro lugar onde eu estarei, com certeza vou poder torcer muito para que a equipe acerte, continue a acertar e continue a implementar o SUSP, Sistema Único de Segurança, trabalhar com os estados, trabalhar com os municípios, trabalhar com inteligência, com investigação e substituir a lógica do tiro a esmo. Em vez de tiro a esmo,
você ter foco no principal. E é isso que nós procuramos fazer nesse ano. Eu desejo vivamente que o trabalho de vocês como setoristas aqui, do Ministério da Justiça, da política, possa prosseguir. Eventualmente pode ter um quebra-queixo daqui da colar e que nos encontremos, mas certamente não mais nessa sala, não mais nessa condição de ministro da Justiça e Segurança Pública. Mas eu quero agradecer às senhoras e aos senhores, aos profissionais que aqui estão. Agradeço muito aqueles que acompanharam, que escreveram, que filmaram, que fotografaram, que elogiaram, que criticaram. Agradeço indistintamente a todos e fraternalmente desejo um ótimo ano de 2024. A senhora realmente quer dizer, eu fui a última, né? Luciana Lima, Canal Meio. Ministro, o senhor falou que foi arrastado aí para a defesa do tema da democracia, lógico que pelo 8 de janeiro, né? O senhor foi conduzido arrastado, mas o senhor teve um papel central nessa defesa da democracia após o 8 de janeiro. Eu sei que o senhor está indo para uma instituição que o senhor não gostaria de agora, né, emitir opiniões políticas, mas não é isso que eu quero. Eu quero que o senhor faça para mim um balanço do que o senhor acha que funcionou ao longo desse ano, pós 8 de janeiro, e qual é a perspectiva que o senhor acha que o Brasil vai poder encarar depois que o 8 de janeiro tiver internalizado na nossa sociedade como uma coisa que a gente não quer mais ver. O senhor acha o que nós aprendemos com esse episódio? A não banalizar os ataques à democracia, porque isto é um erro jurídico. Eu não posso, de fato, tecer nenhum comentário político. Isso é algo que é página virada na minha vida. Espero em Deus que pelos próximos 20 anos. Né? O pessoal muito otimista diz assim, ele ficará 20 anos no Supremo, se Deus quiser, né? Porque depende dele. Se ele me chamar para o reino antes, não são 20. Né? Eu espero que sejam 20 e de fato, encerrei essa página na minha vida definitivamente. Tanto em entrevistas como palestras, etc. Então, eu realmente não estou me disciplinando para isso, né? Depois de 17 anos, mas estou vivamente dedicado a esse esforço de autocontenção, para usar um termo jurídico, né? Então, eu realmente tenho uma certa dificuldade, a não ser sublinhar isto. Seria um erro jurídico banalizar os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Acho que essa é a principal lição no que eu posso analisar, ou seja, eficácia de um subsistema do direito penal novo, porque tradicionalmente no Brasil nós tínhamos as chamadas leis de segurança nacional há muitas décadas, e nós não temos uma lei de segurança nacional, nós temos um capítulo novo no Código Penal que não foi aprovado no atual governo, mas que foi implementado no atual governo. Me refiro ao governo, me refiro sobretudo à atividade policial, investigativa e depois ao sistema de justiça. Tenho acompanhado à distância, evidentemente, o que o sistema de justiça tem feito na aplicação desse capítulo do Código Penal, evidentemente, com a preocupação da individualização da pena. Então, eu destacaria esses legados jurídicos. Existe uma lei que introduziu um subsistema no Código Penal, diferente daquele termo cunhado em 1831. Essa lei não é uma lei para inglês ver, ou seja, é uma lei que pegou, é uma lei que está sendo aplicada, e tendencialmente acho que isso é um fato que deve se consolidar, e acho que é uma conquista da compreensão desse bem jurídico, ou da essencialidade desse bem jurídico, chamado Estado Democrático de Direito, por isso mesmo merecedor de tutela penal. Então, é a análise que eu posso, a política, aí vocês perguntam para eles ali.